Olá pessoal, meu nome é Eric, sou do canal Universo TI. Gostaria de falar para vocês alguns recados antes de começar o vídeo desse conteúdo de hoje, tá? Primeiro, se inscreva no canal Universo TI e deixe o like nesse vídeo aqui para colaborar com a gente, tá? O segundo recado referente ao canal também é que eu gostaria que você deixar seu like, e se a cada 1000 inscritos que vai acontecer nesse canal, você vai ganhar uma caneca que eu vou colocar o banner aqui nesse vídeo e você vai estar vendo aí, tá? Lógico, se você quiser outro tipo de caneca, a gente pode estar trocando, não tem problema nenhum, mas essa caneca foi votada aí e a gente acabou deixando ela aí, tá? O segundo recado que eu gostaria de dar é que vai aparecer um banner com meus cursos, o de Delphi, o de C Sharp, o de Firebird, tá? Lá na Udemy, tá? São cursos aí voltados para o aprendizado desde o início até um intermediário ou até um pouco mais avançado, tá? E se você comprar os três também, aí não é sorteio, aí eu estou dando a caneca para você. É só comprar os três no mesmo mês e vai estar sendo enviado para o seu endereço, só passar o endereço para a gente, essa caneca aí, tá? Então, esse aqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês, tá? Agora vocês vão ficar com o vídeo do canal, né? O vídeo de hoje, o tema de hoje. E espero que vocês aí gostem e deixem o like, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vamos continuar com o conteúdo. Bom, pessoal. Olá, pessoal. Voltamos aí ao nosso vídeo aula, tá? Aí falando dos conceitos. Hoje a gente vai começar a aprender nosso primeiro nozinho aqui, tá? Vamos dizer assim, que aprender a uma linguagem, uma lógica de programação, né? A um curso, né? Que seja. Nosso curso vai ser que nem fosse uma bolinha aí redonda, tá? Sem fundo, mais ou menos um círculo aqui assim, tá? E a gente vai estar fazendo o primeiro nozinho dela ali, tá? Assim, a nossa porcentagem ali, tá? Então a gente vai começar hoje aí com um dos conceitos mais importantes de início, tá? Que são as variáveis, tá? Antes disso aí, os dados meu aí, tá? A apresentação pessoal aí, para quem tiver dúvida, tá bom? Eu acho que o primeiro conceito aí que seria importante de a gente estar aprendendo, tá? O que seria aí variáveis, tá? Aí variáveis, para que serve, o que são, né? Nesse caso aí, são objetos em memórias que você guarda algum dado, algum tipo de dado, alguma coisa, e ele vai reservar na memória aí, por exemplo, vai alocar um espaço aí na memória RAM do seu computador, praticamente isso, né? E ele vai guardar aqueles dados temporariamente até que você desliga o computador ou a aplicação que está usando aquilo ali. E se você ligar de novo, ele já não vai existir, mas ele vai servir ali como um apoio para você estar programando, tá? Um exemplo aí de variável que a gente pode ter aqui, para vocês terem ideia, é justamente aqui a calculadora do Windows, tá? Então o que acontece? Quando eu digito 1 e eu vou digitar o mais, ele vai guardar esse 1 numa memória aqui no computador, tá? Num espaço reservado, algum espaço ali, né? Ele vai guardar para quê? Que eu some com outro número. No caso, eu vou somar 1 mais 1. A hora que eu apertar o igual, ele vai guardar esse 1 ali aqui em cima, vocês podem ver. E a gente vai ter, tá? Com essas duas variáveis, vai conseguir fazer a operação matemática, tá? Esse negócio de guardar a memória, guardar um dado em memória, se chama variáveis, tá? A gente cria uma variável do tipo que guarda o número e vai armazenar até que a gente utilize ela. É um modo de apoio nosso na linguagem de programação, tá? Então, se eu fechar minha calculadora aqui e abrir a minha calculadora de novo, eu não tenho mais os dados, porque foi guardado somente em memória, tá? Então, a gente tem ali guardado
em variáveis, tá? Esse ato de guardar em memória esses dados se chama esse espaço que se guarda em memória se chama variável, tá? Então um foi guardado uma variável, o outro numa outra, tá? Então é esse ato que a gente tem em programação, tá? Isso aqui é bem simples, eu acho que é tranquilo de se entender, tá? E hoje a gente vai começar a guardar a gente vai aproveitar e vai aprender aí, tá? Como que se trabalha com variáveis, tá? No Python, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que, antes de praticar, a gente tem que conhecer a nossa ferramenta de trabalho, tá? A gente tem que aprender como que faz isso aí, como que nós vamos programar. Até agora eu falei bonito, né? Tudo legalzinho. Mas onde que nós vamos programar agora, tá? Você não precisa instalar nada no seu computador de imediato, tá? Então vamos lá. Primeiro vocês vão digitar aí um negócio chamado Colab, tá? Colab, aqui vai aparecer essa parte aqui, Google Colab, vocês estão vendo aí, tá bom? Então a gente vai clicar em Google Colab. Ele vai carregar um pouquinho, tá? No caso meu, eu já tenho essa ferramenta, já uso, tá? E ele praticamente te mostra aqui algumas coisas de exemplo já prontas, tá? Recente, tá? Quando você utiliza, tá? Aqui, por exemplo, e aqui ele já separa para você o Google Drive, tá? Eu já tenho alguns casos que já utilizei. Então você pode usar o Google Drive como fosse um computador mesmo seu. Você pode guardar dados do GitHub e você pode fazer o upload de uma aplicação que você tenha em Python pro Colab, tá? Esse Colab ele é pago, mas na versão que a gente usa no navegador ele é de graça, você pode usar. Ele foi feito mesmo para estudos, né? E tem o Colab Pro que ele abre o terminal do Colab online também, você também que nem no Google, tá? A vantagem do Colab é que você pode estudar, você pode abrir em qualquer computador, em qualquer lugar, seus dados vão estar ali salvos, tá? Ele é como se fosse uma máquina virtual, tá? Mas no caso nosso aqui, a gente vai abrir essa primeira aba aqui, tá? Então a gente vai abrir qualquer projeto aqui, né? Vamos abrir chats em Colab, por exemplo, vamos ver se dá certo aqui, tá? Deu certo, não é? Ele mostra uns exemplos aqui, inclusive, tá? É muito legalzinho, tá? Ele mostra como você usar gráficos. Tem muita coisa aqui que o Colab ensina você trabalhar em Python também, tá? É uma dica que eu dou. Aqui no nosso caso, a gente vai em arquivo e a gente vai criar um novo notebook, tá? Ele vai demorar um pouquinho para carregar, tá? O que seria... Nem demorou, né? Foi até aqui rapidinho. O que seria esse notebook, tá? Esse notebook é uma máquina virtual. Na verdade ele é um Docker, tá? Na internet ele funciona como se fosse um Docker, que ele prepara todo um ambiente como você estivesse abrindo o seu computador na sua casa, com tudo configurado no ambiente Python para você estar desenvolvendo. Então esse notebook aqui é como se fosse um sistema operacional já configurado para você trabalhar com Python. Basicamente é isso, tá? Muito legal, eu falei isso aqui num vídeo lá no canal. Então você vai ver que é muito 10, tá? Então aqui a gente consegue fazer qualquer coisa, tá? Se eu chegar aqui, vocês não conhecem ainda, tá? Se eu colocar um print e escrever Eric, tá? O print a gente vai aprender numa outra aula. Ele vai chegar aqui, ele vai demorar na primeira execução que ele vai criar esse Docker, tá? Essa máquina virtual, e ele vai imprimir para você o resultado de Eric, tá? Print também é uma sintaxe dessa linguagem Python, tá? A gente vai falar mais adiante. E o que tem de interessante aqui, tanto que é um Docker que ele já traz para você aqui alguns dados de desempenho da sua máquina virtual aqui, vamos dizer assim, ó, tá vendo? Da máquina Colab, tá? Então, mas pra gente não importa isso aqui por enquanto, tá? Agora a gente vai fazer um novo esquema aqui, tá? A gente vai adicionar
uma linha aqui, deixa eu ver como que era, vamos lá. A gente vai adicionar uma nova linha, aqui tá, novo código, é aqui ó, tá, nesse botãozinho aqui, eles mudaram um pouquinho, faz tempo que eu não utilizo. E agora a gente vai criar nossa variável, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável que guarda o número, tá? Então a gente vai colocar aqui variável 1, tá? E como qualquer linguagem, a gente nas outras linguagens a gente coloca o tipo dessa variável, tá? No Python não precisa, né? Por isso que vocês vão estranhar um pouquinho no começo, quem já viu alguma coisa de programação, mas quem já não viu não vai estranhar nada, mas depois eu vou tentar mostrar para vocês a diferença, tá? Mas vamos agora, nesse caso aqui, vamos mostrar agora para a gente não perder a ideia da coisa, tá? Nas outras linguagens, a gente declara, por exemplo, em C#, a gente declara string variável, tá? Variável 1, tá? E a gente já declara inicializando ela, tá? Nesse caso aqui, perdão, eu escrevi errado, é aspas duplas, tá? A gente declara e a gente inicializa um valor nela, tá? Nas linguagens orientadas a objetos como Java, como C#, a gente inicializa ela com os valores. Ou simplesmente a gente coloca o tipo var. E se a gente colocar o tipo var, ela entende que isso aqui é um tipo de variável string ou texto que vocês vão ver adiante, tá? No Delphi, por exemplo, a gente coloca variável 1 igual, aliás, 2 pontinhos, string, tá? Ou quem não conhece ainda, você imagine que eu estou digitando igual a texto, tá? Então, aqui a gente carregou o objeto em memória aqui, tá? Quando a gente altera ele, vai ter um outro valor, tá? Mas basicamente a variável 1, nós vamos dizer que é uma variável que guarda texto. Então, variável 1 vai ser igual a vazio, tá? A gente vai colocar aqui, essa linguagem não precisa de ponto e vírgula também, tá? Vale lembrar isso. E a gente vai carregar e ela carregou aqui, tá? Vamos supor que eu falo que variável 1, tá vendo que ela já reconhece aqui, pessoal? Ó, quando eu crio em memória aqui, ó, ele já reconhece a variável 1, ele está falando str. Esse str é igual a string ou texto, tá? E eu vou colocar que a variável 1 tá é igual a Eric, tá? Eric. Então, eu vou executar ela aqui e ela carregou. E se eu chegar e mandar, já que vocês já viram esse comando, se eu chegar aqui e falar, digitar variável 1, você vai ver que ele exibe, tá? Nas outras linguagens, ou pelo menos ser fora do conteúdo do Colab, para imprimir o resultado dessa variável, eu tinha que dar um print. Nesse caso, no Colab não, tá? Então, se eu clicar aqui em variável 1, você vai ver que ele vai dizer para mim que ele tem dentro desse nome, dessa variável, ele tem o nome Eric, tá? Então, aqui a gente já tem um conjunto já tem nossos primeiros dados de variáveis, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira, vamos dar um novo notebook, tá? Vamos dar um novo notebook e vamos chamar vamos chamar esse notebook, tá? Isso aqui, você pode dar um nome para esse tipo de arquivo do Python, tá? Então a gente vai chamar dessa primeira aula aqui de variável, tá? E a gente vai salvar aqui, vai salvar, ele já salva sozinho na verdade. Então vamos colocar aqui 3 variáveis, tá? Nome, vamos fazer que nem fosse um cadastro, tá? Nome, vamos rodar, ele vai demorar um pouquinho, vamos criar um sobrenome, tá? Sobrenome, criamos, tá? Ele tá salvando sozinho, já que eu coloquei o nome aqui em cima, tá? E aqui a gente vai criar
idade, tá? Igual a 0, por enquanto, não temos dados nenhum, tá bom? Então, agora a gente vai preencher o nosso primeiro cadastrinho, tá? Então, a gente vai preencher nome, igual a Eric. Vou até preencher errado para vocês verem, mas acho que ele vai entender, tá? Por que que ele deu errado, tá? Porque é o seguinte, toda vez que você tem um tipo de uma variável chamada de tipo string, né, texto, que vocês ainda vão ouvir melhor, a gente tem que usar aspas, tá, para ele entender. Então, quando eu vim aqui, ele vai corrigir, tá? Uma coisa aqui também muito importante, que ele já fala para vocês o erro na linha que está, aqui vocês estão vendo, ele está falando o que está errado. E se você clicar nesse link aqui, eu não vou clicar agora, ele às vezes consegue te direcionar para a solução do erro no Stack Overflow, por exemplo, tá? Muito legal isso aqui, tá? Então agora eu vou rodar, ele já rodou. Vamos adicionar mais uma linha aqui, vamos preencher o sobrenome, ó. Sobrenome, tá? Percebe que ele é uma linguagem que ele difere, ele é case sensitive, então você tem que colocar certinho, Fernando Rodrigues, tá? Então eu vou rodar ele aqui e boa, tá? E eu vou colocar aqui mais uma variável também. Bom, pessoal, tivemos uma pequena queda de energia aqui, tá? Então aqui a gente vai refazer aqui, tá? Então a gente vai agora preencher a idade, tá? Se vocês observarem aqui, a idade ele tá como aqui mostrando aqui um int, tá? Que é um formato chamado inteiro, tá? E a gente vai depois explicar aí na próxima aula, tá? Então a gente vai colocar aqui idade igual a 41, tá? E eu vou rodar aqui também, tá? E se eu rodar aqui, tipo, rodar aqui é a mesma coisa que se eu tivesse numa ferramenta aí de offline aí na sua máquina aí, um ato de compilar, tá? O que é uma compilação, tá? Uma compilação é você transformar códigos binários em um programa, no executável para o usuário comum, tá? Você vai transformar, por exemplo, você pega aí, sei lá, o Windows, por exemplo, né? É o calculador do Windows, tá? Na verdade, o computador entende que você entende números binários, que são zeros e uns, tá? Tanto quando você olha a matrix, aqueles zeros e uns, quer dizer isso, tá? Então, 0, 0 e 1, quando você manda um pulso para o computador, por exemplo, você vai mandar imprimir um documento. Você vai mandar o que a gente chama de pulsos, né? Esse pulso aí vai ter uma voltagenzinha, né? Uma voltagem aí, conforme ele dá um pulsinho menor, quer dizer 0. Quando você dá um pulso maior, ele dá 1, né? Então esses pulsos aí, ele manda um código fraquinho, mais fortinho, ele vai combinando esses códigos até virar uma linguagem que a gente chama de linguagem de máquina. E daí que acontece essa linguagem de máquina, a máquina entende que você tem que imprimir um documento, tá? Então quando você escreve lá no Word da vida Eric, Fernando Rodrigues, ele vai transformar isso em zeros e uns praticamente, para o computador entender, e ele devolve traduzido, né? O computador Eric Fernando Rodrigues, que é a linguagem humana. Então compilar nada mais é do que transformar a linguagem de máquina em linguagem humana, né? E daí ele cria aquele executávelzinho que é para a pessoa estar utilizando no dia a dia, tá bom? Então aqui a gente compilou e ele deu 41 anos, tá? Agora nós vamos imprimir o resultado do nosso cadastro. A gente vai imprimir nome. Deixa eu ver se eu lembro aqui, tá? Nome, vou colocar sobrenome. E a gente vai colocar idade, tá? Se não me engano é isso aqui, tá? E a gente vai imprimir. E aí, o que aconteceu? Ele deu Eric Fernando Rodrigues, 41 anos, tá? E a gente tem aí a nossa idade, tá? Então vamos brincar mais um pouquinho, já que eu falei do print no começo, então a gente vai adicionar aqui mais um código.
e a gente vai colocar print, tá? Que é uma função, vocês vão ouvir falar isso também, né? E a gente vai imprimir nome, a gente vai colocar aqui, vamos ver se eu lembro aqui, nome, eu não sei se é mais, tá? Isso aqui se chama concatenar, que é agrupar valores, né? Então a gente vai colocar nome, tá? Mais, vamos ver se dá certo assim, daí eu não vou me arriscar muito, tá, pessoal? Tá, é isso mesmo, tá? Então a gente vai colocar aqui como se fosse um mini cadastro e a gente vai colocar nome mais, vamos colocar aqui pipeline, tá? Para ficar separadinho. Vamos dar um espacinho aqui, tá? Vamos colocar um pipeline, sobrenome. Aliás, vamos fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai colocar nome mais sobrenome. Daí a gente vai colocar um mais aqui, tá? Onde que tá o mais? Mais, deixa eu ver aqui. A gente vai colocar idade mais. A gente vai colocar aqui o próprio idade, tá? E a gente vai imprimir esse resultado, tá? Então vamos lá, deu erro, vamos ver, deu erro, por quê? Tá, ele está falando aqui que, deixa eu ver se tem aqui para, isso aqui é aquele negócio que eu comentei de converter, tá? Value, vamos tirar aqui nome, tá? Nome é Eric Fernando Rodrigues, tá? Então, aqui o meu exemplo não ficou bonito, né? Vamos tirar ele aqui então, tá? O print ali tem que ter uma conversão, ali uma aula, conforme as aulas que a gente vai passando, eu respondo para vocês como que faz a conversão de valores, tá? E ele tá falando no print ali mais ou menos que a gente deu que ele recebe texto, tá? Ele recebe um texto e a idade é um número inteiro, então ele não podia exibir, basicamente isso. Mas fica o tema para a próxima aula, tá, pessoal? Variáveis, então deu para entender, né? Assim como que eu tive número, tive string, né? Então a gente sabe que variáveis são espaços temporários em memórias que guardam certos valores, tá? Então por isso que falam, variáveis são espaços temporários em memória para guardar alguns valores. Então, desligou a máquina e ele apagou. No nosso caso aqui, porque ele está salvo num texto, então você vai rodar de novo, né? Mesmo assim, né? Pensando aqui, para ele pegar esses dados de novo, eu teria que rodar de novo todos esses comandos no Colab para ele estar guardando esse valor, né? Então, nesse caso aqui, já deu para vocês entenderem mais ou menos as variáveis, né? Conforme a gente vai trabalhando aí com mais coisas, mais opções, vai se entendendo melhor para que serve as variáveis, tá bom? Então, pessoal, até a próxima, nossa próxima aula aí do nosso mini curso de linguagem de programação, tá? Lógica e linguagem de programação.